Nós estamos estudando Romanos 8, verso 28, 29 e 30. Ô Geraldo, você poderia pegar uma água para mim, meu irmão, por favor? Romanos 8, 28, 29 e 30. Já estamos cavando esse texto já há algum tempo e nós vamos hoje continuar esse estudo. Vamos ler juntos esses 3 versículos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Pai amado, mais uma vez, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude na compreensão da Tua palavra. Entendemos, ó Deus, que aqui está a base de todo o projeto da nossa salvação. Cadeia de ouro da nossa redenção. Te louvamos, ó Deus, pela bênção do Teu Espírito Santo nos auxiliar, porque são coisas, primeiro, maravilhosas demais para nós, segundo, profundas demais, que infelizmente, ó Deus, pela nossa limitação, às vezes nós não conseguimos alcançar o que a Tua palavra quer nos dizer. Por isso, ó Deus, esta é a nossa carência. E nós queremos, sim, ó Deus, aprender um pouco mais. Que o Senhor nos ajude, ilumine os olhos do nosso coração, da nossa mente, e faça-nos entender essas palavras tão importantes para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando bem lentamente esse texto, porque, na verdade, é um texto que gera muitas discussões. É um texto que é o terror dos pregadores e, às vezes, arrepia, né? Quando alguém toca nesses assuntos. Então, o que nós estamos aprendendo é que o apóstolo Paulo, ele parte do efeito para a causa. Então, para entendermos esse texto, nós precisamos de ter isso em mente. Que ele quer ensinar, e a didática de Paulo é esta. Paulo parte para o mais fácil, para ensinar o mais difícil. Normalmente, Paulo parte para o tangível, para o palpável, para o que não é palpável. Então, Paulo, a maneira didática dele, a sua didática, a maneira de ensino, é uma maneira muito fácil de aprender. Agora, ao mesmo tempo que é fácil de aprender, ele tem realidades profundas para ensinar. E às vezes nós queremos aprender fatiado. E também não tem como fazer isso. Alguns ensinos que Paulo transmite são ensinos em pacotes. Precisam aprender tudo de uma vez. Porque senão vamos aprender meias verdades. E aí vamos falar besteira. Então nós precisamos, e aqui ele coloca, como eu já disse para os irmãos, é a cadeia da nossa salvação. Então ele coloca aqui o pacote inteiro para nós entendermos
o que está por trás de toda a ação de Deus nas nossas vidas. A base é, por que é que eu sei que todas as coisas cooperam para o meu próprio bem? Por que que Deus faz isso acontecer? Então nós entendemos que Deus faz isso acontecer porque Ele não só tem um plano, como Ele também tem um propósito. Tanto é que o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito em trabalhar todas essas coisas. Deus não vai fazendo isso para ver o que Ele faz lá na frente com isso que Ele está fazendo hoje. Não é assim que funciona a mente do nosso Deus. O nosso Deus, Ele já tem toda a realidade final desde o princípio. Então o conhecimento de Deus é um conhecimento absoluto e Ele tem todas as coisas em mente. Então há um propósito. Quais são os propósitos de Deus que Deus estabeleceu para que estas realidades, as nossas circunstâncias, todas as coisas que estão à nossa volta, que acontecem conosco, quais são os alvos primeiros que Deus tem em mente para fazer com que isso coopere para o nosso próprio bem, levando-nos àquilo que Ele tem como propósito? Quem se lembra? 2 propósitos. Quais são? O primeiro e o mais importante. Ao que eu fizer pergunta mais difícil, vocês vão, isso aqui. Ô Pepe, meu amigo. Pepe, sua mãe esqueceu a sua água hoje, Pepe? Ah, não brinca, cara. Hein? Vem pra cá. E aí, irmãos, nós precisamos entender isso para que a gente possa entender as realidades lá na frente. Por exemplo, o primeiro objetivo de Deus... Pode tomar água aí, Pepe. O primeiro objetivo de Deus é o seguinte, é que nós sejamos formados segundo a imagem do seu Filho. Primeira coisa. Esse é o alvo principal de Deus em toda essa realidade. Deus quer que eu e você representemos a Deus de uma maneira clara e objetiva, que as pessoas, a nos verem, estão vendo a realidade de Deus a cada momento, através da nossa realidade existencial. Primeira coisa, Deus quer formar em nós, esculpir em nós a imagem do seu Filho. E Deus vai trabalhar tudo para que isso aconteça. Segunda realidade, Deus quer formar uma família grande. Que esta família tenha Jesus Cristo como o primogênito. Deus tem uma família grande, Jesus é o primogênito. E nós somos como que irmãos de Jesus formando esta família. Essa nova realidade espiritual no mundo e nas regiões celestiais. Então, primeiro, esculpir em nós, que está aí logo em seguida, não é isso? Para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí nós terminamos, na quarta-feira passada, falando exatamente sobre isto. Então, qual é a intenção de Deus com este propósito? A primeira coisa, Deus quer que sejamos parecidos com Jesus. É isso que Deus quer. O alvo primeiro no coração de Deus, para mim e para você, é que sejamos parecidos com Jesus. Ele quer que nós tenhamos as prioridades de Jesus.
Ele quer que o nosso coração esteja ligado ao coração dele, como esteve o coração de Jesus. Ele quer que nós o amemos da mesma maneira que Jesus Cristo o amou. Ele quer que nós amemos uns aos outros da mesma maneira que Jesus Cristo nos amou. Isso é o resumo de qual o primeiro propósito de Deus para mim e para você. Esse é o propósito maior, irmãos. Esse é o propósito maior. Então, quando nós entendemos isto, então aí Paulo começa a mergulhar conosco. Nós entendemos que Deus trabalha todas as coisas que estão acontecendo conosco, boas, ruins, gostemos ou não delas, todas essas coisas Deus trabalha para o nosso próprio bem, com a finalidade de esculpir em nós essas realidades do caráter e da pessoa de Jesus Cristo. E que possamos formar uma família com a nova identidade, com a realidade espiritual no mundo. Esta é a finalidade. Mas, isto precisa ter sido algo planejado antes de. Porque isso não é a causa. Isto é o efeito. Então, onde está a causa disto? Primeira realidade é que Deus sabe quem são aqueles que serão a imagem do seu filho e que farão parte da sua família. Deus sabe quem. Deus tem uma consciência que nós chamamos de pré-ciência, uma ciência antes dessas pessoas. Então as pessoas que vão serem a imagem de Jesus, vão pertencer à família de Deus, essas pessoas Deus já sabe quem são. Foi Deus que as escolheu. Mas Deus também sabe que vai amar essas pessoas com amor eterno, desde sempre. Na eternidade passada e na eternidade futura, Deus vai amar essas pessoas. Isso Deus sabe. Ele sabe quem são e Ele sabe do amor eterno dele por estas pessoas. Então, Deus sabendo isto, Deus estabelece um caminhar. E a primeira realidade que Deus estabelece, Ele dá um destino para essas pessoas. Nós não podemos misturar, irmãos, predestinação. Predestinação é o destino, é o plano que Deus tem para essas pessoas que Ele escolheu e que Ele decidiu amar. As pessoas discutem a predestinação como que a predestinação fosse o ponto-chave de todo o plano. Não é. A predestinação é só a destinação de. Deus nos escolheu, soberano e absolutamente. Deus decidiu amar-nos e Deus diz assim: agora vocês estão no mundo e vão viver como Jesus. E eu vou aguardar vocês lá no final de toda essa história. Porque eu estou escrevendo uma transhistória que passa pela história de vocês. E vocês estarão nessa realidade histórica que vai transcender o tempo e o espaço. Então a predestinação é um destino já pré-estabelecido. Então eu e vocês fomos criados
recriados através da ação de Deus para glorificá-lo, para honrá-lo para sempre e para usufruir dele, para gozá-lo para sempre. Essa é a expressão que nós temos. Seria confuso. E para. E já fica maluco. Aí entra, tem mais. Então, é isso aqui. Então, por isso que precisa ser um pacote. Por exemplo, aqueles irmãos que estão vindo, que não estão ligados conosco na internet, entrou em parafuso. Teve um rapaz que estava aqui e disse assim, pastor, esse negócio é muito confuso, eu preciso estudar mais. E eu perguntei, quantos anos você tem? Ele disse, tenho 17. Então você tem pelo menos mais uns 40 anos para você chegar até onde eu estou. Porque se nós não pegamos o caminho do raciocínio da teologia bíblica e pegarmos compêndios teológicos, aí a cabeça vai dar um nó. Sempre, irmãos, sempre, nós temos que partir da Bíblia. O pessoal fala assim para mim, pastor, o que o senhor acha de eu comprar um compêndio e tal? Não, legal. Agora, quantas vezes você leu a Bíblia? Porque o problema é o seguinte, a Bíblia é a base, é meu pontapé inicial para qualquer estudo com relação à teologia. Ou seja, aquilo que Deus revelou. Deus não revelou através de Calvino, Deus não revelou através de Bancroft, Deus não revelou através de nenhum desses pensadores. Deus revelou através da sua palavra. Deus se revela através da Bíblia. Agora, estes homens foram fantásticos e são fantásticos porque Deus deu a eles a habilidade de cavar e descobrirem pepitas e escreverem sobre isso. Não tem nenhum problema você ter um compêndio teológico em casa. Não tem nenhum problema. Agora, pega a palavra, entenda a palavra para depois você abrir a sua mente. Aí você sabe qual o caminho trilhar. Então aqui, nós paramos aqui. E aí nós vamos começar então a terceira palavra da cadeia. Que é o seguinte, olha lá, o que ele diz? Ele diz que aos que predestinou, a estes também ele chamou. O que significa? Isso significa que Deus nos informa como Ele vai trazer aqueles a quem Ele escolheu para si mesmo. Esse chamado, Deus vai trazer as pessoas até Ele. E existem dois caminhos de chamado. Existe o que nós chamamos de convite geral, que é como que se fosse o anúncio do Evangelho. Aquele que eu faço de púlpito, aquele que os pregadores que usam o rádio fazem, os da televisão, jornal. Quando você evangeliza as pessoas, você está anunciando o Evangelho. Esse é um chamado, isso é um chamado geral. Mas também existe o chamado interno, eficaz, na linguagem teológica. Então, o chamado eficaz é o segundo tipo de chamado e é exatamente o chamado que Paulo está se referindo nesse texto. Esse chamado é um chamado interno. E presta atenção, irmãos. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Quando eu prego, eu estou anunciando o Evangelho. Eu estou proclamando o Evangelho. Quando você evangeliza, ou em grupo, ou evangelismo pessoal, você está proclamando o Evangelho. Você está anunciando as boas novas.
Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em ação, aí há o chamado eficaz. Tem nada a ver com nenhum pregador, tem nada a ver com nenhuma mensagem poderosa. É o Espírito Santo de Deus é que faz esse chamado eficaz. É esse chamado que traz a mudança em nossos corações. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 31, diz o seguinte: chamada eficaz é a obra do Espírito de Deus, na qual, convencendo-nos do nosso pecado e miséria, iluminando as nossas mentes no conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, Ele nos convence e nos permite abraçar Jesus Cristo, oferecido gratuitamente nos Evangelhos. É o Espírito Santo de Deus que promove essa chamada eficaz, e essa chamada eficaz começa a mudar algumas realidades em nossos corações. Essa chamada de Deus é algo que Deus faz invisivelmente, mas é algo que nos faz crer nas coisas visíveis que Deus fez em Cristo Jesus para a minha e para a sua salvação. O homem é incapaz de chegar a Deus, porque ele não tem desejo de Deus. Nenhum homem tem desejo de Deus. Se nós deixássemos o homem à vontade, e nós já estudamos alguns textos aqui com relação a isso, o homem jamais procuraria a Deus por si mesmo. O que nós lemos em João 6,44? Quem tem aí pode abrir e ler para nós. João 6,44. Isto. Então o que está falando? Ninguém pode vir. Ou seja, ninguém vem ao Pai se o Pai que me enviou não me der. Então veja, Jesus Cristo está aqui a serviço de um propósito que a Trindade excelsa, no seu beneplácito, decidiu fazer. Então, o Filho viria e Deus se encarregaria, através do Deus Espírito Santo, trabalhar no coração das pessoas que seriam dadas a Jesus Cristo. E Jesus diz assim: e ninguém as da minha mão. Ou seja, isso é salvação, isso é segurança de salvação. Isso é perseverança daqueles que serão salvos e que são salvos. E aí ele diz mais outra coisa. O que ele vai falar? E eu os ressuscitarei no último dia. Irmãos, o que eu disse é o seguinte, que muitas vezes nós perdemos a alegria de um texto disto, porque nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Esse é o grande problema. Ao invés de nos jubilarmos na nossa salvação, nós ficamos pensando naquele camarada que não é salvo lá em casa. Se ele não é salvo lá em casa, irmãos, não é problema meu. Não é problema meu. Eu não sei se ele será salvo ou se não será salvo. O que eu posso fazer é chegar diante de Deus. Deus, eu sou escolhido, tenho certeza disso. E louvo o Senhor e caio de joelhos diante do Senhor em adoração.
Agora eu quero orar por esse camarada que dorme comigo, ou por essa mulher que está aqui em casa, ou por esse filho que, apesar de conhecer o Senhor, não está mais seguindo o Senhor. Quero orar por ele. Primeiro, porque eu sei que sou salvo. Segundo, eu não sei se ele é. Mas eu quero interceder para que o Senhor esteja trabalhando na sua vida, se ele for do Senhor. E a palavra diz que a salvação vem para vós e a vossa família. Todos. Então é uma promessa de Deus. Há um vínculo espiritual que eu não sei como que isso funciona. E também não me interessa saber, porque não tem por que ficar sabendo dessas coisas. Mas Deus forma uma cadeia. E aquelas pessoas vão sendo salvas em torno daqueles que foram salvos. Eu posso, a Bíblia me dá autorização de orar, porque eu não sei quem são. Eu vou orar e vou pregar. A mãe de Agostinho orou a vida toda por Agostinho. Então é interessante, irmãos, quando nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa. E Ele vai fazer, se Ele tiver que fazer. Então essa chamada de Deus é uma chamada especial. Porque ninguém vem ao Senhor se não for pelo Senhor. Isso dá uma tranquilidade tão grande, irmãos. Porque eu não sei vocês, mas como pastor e pregador, a gente fica assim, querendo que as pessoas aceitem Jesus. E outras vezes, quando as pessoas saem da igreja, se você não entende esse processo de Deus, você entra em parafuso. Você acha que é você que não está pregando direito, você acha que você porque não visitou, você... Tem gente que fala assim, eu saí da igreja porque o pastor não me visita. Saiu da igreja porque não é crente. Pelo menos por enquanto. Ele não tem demonstrado que é. Porque quando Deus salva-nos, irmãos, o mais importante não é quem me visitou, quem me olhou com cara feia. O mais importante é eu estar na presença de Deus, com irmãos que estão da mesma maneira, sendo trabalhado nos propósitos de Deus. Não são as pessoas que estão à minha volta, ajuda, facilita algumas realidades, mas a gente vem sozinho mesmo. Mesmo com cara feia, mesmo que não nos cumprimente, mesmo que não sabe o nosso nome, e passa 2, 3 anos na mesma igreja, e as pessoas não sabem o meu nome, mas não tem problema, Jesus sabe. Então Deus vai trabalhar essa realidade, e Deus trabalha essa realidade. Outro texto que a gente poderia pensar, irmãos, é como Jesus trabalhou no capítulo 3 de João. Quando ele disse a Nicodemos que ele não poderia ver o reino de Deus se ele não nascesse de novo. Ele precisava ser nascido de novo, para que ele visse o reino de Deus, para que ele pudesse experimentar o reino de Deus. Ele teria que nascer do Espírito da mesma maneira que ele nasceu fisicamente. E Jesus estava, irmãos, falando exatamente o que o texto de Paulo está nos dizendo. Ele nos chama, e isso num termo teológico chama regeneração. Ou seja, ser gerado novamente. É gerado novamente. É uma nova geração. E essa nova geração é exatamente a geração da família de Deus, que são os irmãos de Cristo, por adoção. Cristo é o Filho, nós somos filhos adotivos. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. E Jesus é o primogênito de toda essa realidade. Então esse processo, Deus nos faz nascer de novo. Nascermos do Espírito, esse chamado que é a chamada eficaz. Deus nos chama e produz isto. Paulo fala isso de uma maneira mais clara em Efésios 2. Vamos abrir lá. Efésios 2, verso 1 e a 5. 1 a 5. Geladinha, né, Pepe? Hein? Tá gelada ou não? O que diz aí? Eu vou ler, porque eu fiz uma tradução livre para
para que a gente possa entender alguns termos que estão aí. Quando vós estáveis mortos nas nossas, quando vós estáveis mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os caminhos deste mundo e do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora está atuando naqueles que são desobedientes, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza filhos da ira. Mas por causa do seu grande amor por nós, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos, e pela graça que sois salvos. Então o que Paulo está dizendo? Que nós estávamos mortos, não meramente doentes. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, e Deus nos deu vida. Deus nos fez viver de novo. Deus regenerou. Deus nos criou novamente através do poder do Espírito Santo, e é isto que é a chamada eficaz de Deus. É Deus nos trazendo para a vida, para que possamos acreditar na vida. Não tem como crer em Cristo se nós não formos trazidos por Deus para acreditarmos na vida. Jesus pode pôr um trombone, um megafone, e gritar: eu sou a vida. Se Deus não nos der a compreensão, a vida, para crermos na vida e termos a vida, ninguém vai fazer isso. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Ou seja, veja como é interessante. Eu estava pensando num texto, nem trabalhei, mas ele veio de novo na minha mente agora e eu quero compartilhar. Não trabalhei, não pus esse texto aqui. Quando Jesus diz assim: quando eu for levantado, atrairei a mim o quê? Todos. Ou seja, mas essa atração de Deus, de Jesus, será a todos aqueles que foram chamados. Por exemplo, você pode pegar um imã. Eu tenho lá um imã com cordinha. Um imã grandão assim, tem uma cordinha. E de vez em quando porque é muito organizado a minha oficina. Uma organização tremenda a minha oficina. E às vezes eu esbarro numa caixinha cheia de prego. Então, junto com aquela caixinha de prego, pode ter umas buchinhas de parafuso, né, porque é muito organizado esse negócio lá. Então aí o que acontece? Eu passo a mão e está lá, assim, de olho fechado, eu sei onde está o imã. Eu passo a mão naquele imã, jogo ele no chão, faço assim com ele, ó. Ele levanto, despejo lá, passo de novo, levanto, despejo, aí sobra o que lá? As buchas. O imã passou por cima, mas não exerce atração. Não exerce. Cansamos de falar de Jesus, pessoas inteligentes, cultas, mas elas vivem como se Jesus não existisse. E alguns se declaram ateus. Graças a Deus. Já fala assim. Por quê? Porque não são atraídos. Não têm a vida, estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, quando Deus
nos dá a vida, nós conseguimos ver a vida e usufruirmos desta vida e ter vida. Então Deus nos faz experimentar isso. E esse é o chamado eficaz. Irresistível. Deus chama e a única coisa que eu tenho a dizer é: Senhor, eis-me aqui. E aí bate aquele convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É quando nós nos aproximamos de Deus com temor e tremor. Aí quando você tem isso, puxa, aí você tem o que Deus quis lhe dar. E Deus gera essa realidade. Eu quero pegar alguns textos. Sim, meu irmão, pode dizer. É. O imã também. É, todo mundo junto. Toda vez. Verdade. Desse jeito. É. Então, mas é isso. É isso. É porque você traz uma coisa bem que todo mundo sabe para você exemplificar. Será assim mesmo. Deus vai gerar isso e é algo irresistível. É algo irresistível. Vamos ler alguns textos, irmãos, para a gente dar uma trabalhada. O primeiro texto é aquele clássico lá de Ezequiel 36. Esse texto é a propagação do novo nascimento no Antigo Testamento. Irmãos, quando nós estudamos o Antigo Testamento, a gente vê o quanto que Deus sinalizou no Antigo Testamento acerca do que ele iria fazer no Novo Testamento. Há uma linha de verdade, de Gênesis 3,15. A partir de Gênesis 3,15, há uma linha que permeia todo o Antigo Testamento, até a cruz de Cristo. E a outra linha, que diz o resultado do que seria depois da cruz de Cristo. E os profetas messiânicos são os primeiros em tudo isso, né? Os profetas messiânicos, Isaías, que é o maior deles, porque escreveu mais. Né? Porque servo não tem servo maior, viu, irmãos? Servo é servo. O privilégio de ser servo nivela todos nós. Não importa o que temos, não importa o que damos, não importa o que fazemos. Todos nós somos nivelados como servos. E não tem como querer levantar a cabeça. Ou empinar o narizinho. Capacho. Dulos. Capacho. Vamos lá. 26 e 27, vocês acharam aí, né? De Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ou seja, tem alguma coisa voluntária do homem aqui? É Deus fazendo tudo. Até o crer e observar, irmãos, tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Até a nossa disposição de cultuá-lo, a disposição de servi-lo, a disposição de deixar que Ele use as nossas vidas, tem a ver com Ele. Precisa haver uma mudança dentro de nós, irmãos, para acreditarmos. E essa mudança
não é uma mudança gerada em nós mesmos. O que Lucas escreve em Atos 16, 13 e 14? Eu gosto dessa passagem, irmãos. O Evangelho sendo anunciado por esses gigantes da fé. Olha aí, Lucas diz, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que coisa, que leitura fantástica. Uma dentre as mulheres que lá estavam, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Irmãos, essa compreensão das coisas de Deus, só Deus pode dar. E o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pessoa que não tem nada com Deus, não consegue discernir as coisas de Deus. Mas Lucas, novamente, escreve sobre a resposta dos gentios à mensagem do Evangelho em Atos 13, 48. Atos 13, 48. O que diz aí? Qualquer irmão que achou pode ler. Olha aqui o que o texto diz. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então veja, a palavra foi ministrada e não diz que todos creram, mas todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna, estes creram. Muitos regozijavam. Muitos vibravam com a palavra do Senhor. Mas aqueles que foram destinados para a vida eterna, estes creram. Irmãos, a palavra de Deus, ela mexe conosco. A palavra de Deus, ela tem o poder de perturbar-nos. E quando ela é pregada veementemente, ela exerce no nosso coração, na nossa mente, um poder muito forte. Muito forte. Mas esse mexer não converte. O Espírito Santo de Deus é que precisa mexer a palavra dentro de nós. Alguém diz assim, eu gosto do estilo do senhor pregar. Eu disse, qual o estilo? Não, esse estilo meio pentecostal. Não é estilo pentecostal, esse é meu estilo. Isso faz parte do meu temperamento, faz parte do meu caráter, da minha formação, da minha geração, de quem eu vim. Meu pai fala alto, minha mãe fala alto. Parece que lá em casa está todo mundo brigando. Então isso é uma formação que eu tenho familiar. E é um estilo meu. Por exemplo, se eu fosse advogado, eu teria esse estilo. Eu acho que eu me daria bom como promotor. Eu acho que eu seria um bom promotor de justiça.
né? Mas é melhor ser pastor. E pastor do Jaci. Então, mas a questão não é como é pregado a mensagem, mas essa mensagem pregada veementemente, ela mexe com as pessoas. E às vezes as pessoas vêm à frente pela maneira como a mensagem foi entregue. Eu já disse aqui para os irmãos, o que me empolgava nas mensagens do Billy Graham não era o conteúdo que o Billy Graham, porque é muito simples o conteúdo de Billy Graham, mas ver que apesar daquela água com açúcar, mas bem temperada, como é que a hora que ele falava assim, os que aceitaram Jesus, desçam pelos corredores, venham para cá. Aquela voz mansa que ele tinha. E dá até para dormir. Ainda bem que ele era rápido nas mensagens dele, e bem estudada, cheia de história, né? Então ajudava você a ficar atento. Mas era como vinha gente, eu dizia assim, Senhor, pode. Eu esperneio, grito, fico rouco, faço apelo, não vai ninguém na frente. Esse camarada fala, Jesus salva, Jesus morreu, Jesus isso aqui, simples, simples, é uma prédica simples. Aí ele fala, venham todos que querem, aí vem o Maracanã todinho, vai lá na frente. Qual que é o segredo? É Deus trabalhar, não importa como a mensagem é pregada. Essa mensagem pregada é um perigo, veementemente como eu prego. Porque a pessoa pode vir pelo momento, desceu a escada, saiu a porta, continua vivendo do mesmo jeito. Né? Agora, que ela vai para o inferno veementemente, isso ela vai. Pode ter certeza disso. Ela vai ouvir os meus gritos no ouvido quando estiver no inferno. Não precisa disso, né? É por isso que Deus faz isso. Vamos mais. Já acharam aí? Ah não, vamos agora a Filipenses. Ainda não disse, né? Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Esse aqui a gente, principalmente o 13, a gente fica falando muito ele. Olha aí o que ele diz. Pode ler, qualquer irmão que achar. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa tremenda. Ele disse, desenvolva a vossa salvação com tremor e tremor. Agora fica sabendo de uma coisa. Você só vai caminhar os caminhos do Espírito de Deus, porque é Deus que faz em você tanto querer como realizar. Eu gosto de Paulo por causa disso, irmãos. Paulo nos desarma. Paulo não deixa nenhum que leia os seus escritos, Paulo não deixa ninguém ficar achando que é salvo por conta própria. Por isso que as pessoas não gostam muito de estudar Paulo. Porque Paulo tira de mim, de você, aquele gostinho de ter feito alguma coisa pela salvação. Você já se vangloriou de nunca ter pecado? Que pecado? Aqueles pecadão que tem gente que tem, cabeludo, né? Tem gente que fala assim, por exemplo, teve uma menininha que foi eu não me lembro mais, na época eu sabia, até eu acho que eu contei aqui. Ela foi nesse encontro de adolescente, chegou em casa desesperada. Mamãe, mas lá está todo mundo falando, eu fiz isso, tal. Eu não fiz nada. Eu não fui ex-drogado, eu não fui isso, não fui aquilo. Então, eu preciso... A gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa espetacular para que aconteça. Não. Os escritos de Paulo traduzem ao nosso coração o que Deus diz. Olha,
desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Fique sabendo de uma coisa, que você não faz nada por ela. É Deus que faz o realizar e o efetuar. E Ele dá-nos o direcionamento para caminharmos segundo a sua boa vontade. Eu só quero terminar essa parte, irmãos, porque quarta-feira nós vamos entrar em outra. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte, que nós somos amigos de Lázaro. Lázaro lá de João capítulo 11. Que ele morreu e nós estamos com o nosso coração triste. Jesus também estava. E que a saudade bateu. Lázaro é uma figuraça. Bom crente, bom hospedeiro, serviçal. Como aquele irmão trabalhava para o Senhor. Então eu estou sentindo uma falta tremenda de Lázaro. Eu vou lá para perto do túmulo dele, fico lá de pé e começo a gritar. Lázaro, levanta, vem para cá, vem para fora, Lázaro. Nós sentimos a sua falta. Volte para nós. Está tão difícil continuar caminhando aqui sem você, Lázaro. Vem para fora. O que vai acontecer com Lázaro? Vai permanecer lá dentro. Por quê? Porque Lázaro está morto. Os mortos são incapazes de responder. Nós poderíamos, do lado de fora do túmulo, chamar, clamar, chorar, declamar, cantar, contar história comovente do menininho dele que está chorando, sentindo falta dele. Lázaro não iria sair do túmulo nunca, porque ele está morto. Jesus, porém, foi até o túmulo, pediu que a pedra fosse retirada e diz assim, Lázaro, ora primeiro. Depois diz, Lázaro, vem para fora. Com certeza, Lázaro saiu para fora. O que fez a diferença? Jesus tem o poder de dar vida aos mortos. Aqueles a quem Deus escolheu, Ele deu-lhe o quê? O poder para serem feitos filhos de Deus. Logo, com vida eterna. E é isso que é o chamado eficaz. Todos estão mortos pelas transgressões e pelos pecados. Mas Deus deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E agora, eu vou fazer uma pergunta, mas só vou respondê-la na quarta que vem. Onde fica o livre-arbítrio? Se eu não posso escolher, se eu sou escolhido. E a Bíblia é claríssima com relação a isso. Não fostes vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi. Então, se eu não posso escolher, se eu sou escolhido,
que o meu chamado, ele é um chamado irresistível, então como é que fica o bendito do livre-arbítrio? Se é que existe. Mas isso aí é conversa para quarta-feira. Então, quarta-feira, nós vamos estar aqui para levar essa conversinha. Né? Porque nós precisamos aprender com Deus também sobre isso. Vamos cantar.